Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo do Manual de Estágio. Eu sou o Léo Del Vecchio, este ao meu lado é o Galo Juliano. E aí meus queridos e queridas? Hoje tem a parte 2 das fórmulas mais usadas do Excel. Assistam até o final que está muito da hora. Então já se inscreve para não perder nenhuma dica e se puder deixar o like, já me ajuda muito. Então tamo junto, é nóis! Pessoal, próxima fórmula da nossa lista é a média. Também é muito simples, mas é muito usada o tempo inteiro em qualquer coisa que você for fazer, qualquer análise de números que você for colocar, vai ter alguma coisinha que você vai colocar uma média. Então é bem legal aprender, fechou? Ela é bem parecida com a fórmula de soma, só que ela vai aplicar a média dentro de um intervalo que você selecionar, ao invés de fazer a somatória. Vamos lá, uma olhada então. Sinal de igual. Eu vou fazer aqui uma média de gols que tem entre todos esses artilheiros aqui da Champions League, fechou? Então eu vou apertar em igual, vou escrever média. Para achar a média tem que colocar o acento, viu? Não esquece disso. Selecionei média, igual, escrevi média, tab, ele já vai entender que a gente vai usar a fórmula. Seleciona o intervalo que a gente vai usar para aplicar essa média. Quando a gente clica, ele retorna aqui a média de todos esses intervalos aqui. Ou seja, a média de gols entre os top 5 artilheiros da Champions League é 92,8 gols. Só que não tem gol decimal, né? Mano, que bugada foi essa? Então a gente arredonda para cima. Fica 93 gols a média deles, fechou? A média também tem aquele esquema da soma que eu cheguei a mostrar para vocês. Que se você seleciona o intervalo, você não quer aplicar a fórmula média, você só quer ver a média por curiosidade ali no meio da sua análise. Lá embaixo, no canto inferior direito da tela, além da contagem, que também ele vai contar as células que possuem valor, né? Ele faz o Cont C aqui, né? Se vocês repararem, tem um contagem aqui. Aqui do ladinho tem o média, né? Então, se você não quer aplicar a fórmula média, você só quer ter a noção do valor que está dando ali no intervalo que você selecionou, você não precisa aplicar a fórmula para saber. Basta selecionar o intervalo e olhar aqui embaixo que o Excel já traz para você. Beleza? Pessoal, as próximas fórmulas da nossa lista, elas são encontradas nos conjuntos de fórmulas de texto, que é concatenar, concat e unir texto. Elas têm funções bem parecidas, para ser sincero, por isso que eu juntei elas em uma coisa só. A forma de aplicar é basicamente a fórmula. A forma de aplicar é bem parecida. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo meio que igual para a gente entender a pequena diferença entre elas, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma coisa, eu vou separar os nomes desses caras aqui, usando aquela funçãozinha que eu já mostrei no vídeo anterior. Vou colocar o link aqui para vocês poderem ver também como é que faz, que é texto para colunas. Então eu vou separar esses nomes aqui, só para a gente fazer um teste desta fórmula aqui. Então beleza, separei dois nomes aqui, em duas colunas, e aqui eu vou aplicar a concat. Vamos ler aqui a descrição dela. Concatena uma lista ou intervalo de cadeia de texto. Ou seja, dentro de um intervalo, ele vai juntar todas as células que estão separadas, né, em uma célula só. Seja texto, seja número, só que aí a gente consegue trabalhar com um intervalo. Então vamos escrever aqui, concat. Vamos selecionar esse intervalo dessas duas células aqui. Ele vai juntar e não vai colocar nenhum separador, vai ficar Cristiano Ronaldo tudo numa palavra só. Porque ele não tem essa função de concatenar. Vamos procurar a unir texto. A unir texto já é mais interessante nesse caso, porque a gente quer juntar duas células em uma única célula, só que com separador de espaço, para não ficar parecendo que é uma palavra só, certo? Então vamos lá procurar texto, unir texto. Aqui
ele já fala: concatena uma lista ou intervalo de células de um texto usando um delimitador. Ou seja, nosso delimitador no caso vai ser o espaço. Aqui a gente vai apertar igual, escrever unir texto, tab, e aí a gente seleciona aqui. Tá vendo que ele na fórmula aqui, ele está pedindo o delimitador, certo? Então a gente vai escrever no primeiro espaço da fórmula aspas, porque a gente vai colocar um valor de texto aqui, que é o espaço, né? A gente vai informar. Se a gente colocar só o espaço sem colocar as aspas, não vai funcionar, porque o Excel não vai entender que isso é uma coisa que você quer colocar dentro da fórmula, beleza? Então, aspas, espaço, fecha aspas. Aperta ponto e vírgula, aperta ponto e vírgula, e aqui ele fala se você quer ignorar células vazias ou se você quer incluir as células vazias, ou seja, vai entrar um espaço no meio do nada assim, porque vai ter uma célula vazia se você colocar falso. Se você colocar verdadeiro, ele vai ignorar se tiver alguma célula vazia, beleza? Então eu vou apertar aqui Tab para ele incluir verdadeiro, ponto e vírgula, e aí aqui eu vou colocar o meu intervalo. Então eu venho aqui para essas duas células e clico. Quando eu faço isso, ele já juntou aqui a célula com o delimitador do espaço, certo? Então aqui para esse caso, essa fórmula funciona melhor. Tem o concatenar também, que ele funciona da mesma forma, só que o delimitador, o espaço, a gente teria que colocar em cada um dos critérios da fórmula. Vou mostrar como que seria. Você clica igual, concatenar, e aqui ele já te dá direto para você ir para os critérios da fórmula. Então ele já pede para você selecionar. Só que aqui você não consegue selecionar um intervalo como nas outras. Aqui você tem que selecionar célula por célula. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui Cristiano, ponto e vírgula, abre aspas, espaço, fecha aspas, para a gente informar que tem um delimitador aqui no meio, ponto e vírgula, e aí seleciona a outra célula. Deu no mesmo resultado, só que eu acho que a outra é bem mais simples e vai funcionar mais rápido, você consegue fazer ela mais rápido. Lembrando que para qualquer fórmula que a gente coloca dentro do Excel, a gente tem a opção de arrastar ela, ou seja, a gente aplica ela em todas as outras células que a gente quiser. Como se fosse a gente copiar essas fórmulas. A gente vem aqui no cantinho da célula que está com a fórmula, vai aparecer esse maisinho preto aqui e aí a gente consegue arrastar a nossa fórmula. Quando a gente faz isso, a gente aplica a mesma fórmula para todas as outras linhas, né? Então a gente conseguiu fazer essa união de novo para todos os outros sem precisar escrever fórmula a fórmula, linha por linha, né? Então é isso. Beleza? Entenderam essa daqui? A parte 3 virá daqui 2 semanas. Pois semana que vem é dia de Happy Hour. Não percam. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Me segue no Instagram, @leodelvecchio. Chama no direct que eu tiro as dúvidas por lá. Fiquem bem e até a próxima.